Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro síncrono da nossa disciplina de programação web. Hoje, dia 28 de outubro de 2021, e conforme eu falei no vídeo que foi o preâmbulo da nossa aula, eu expliquei que a gente vai tratar dessas questões de segurança utilizando tanto o JWT quanto o Spring Security. Eu quero, neste momento, mostrar para vocês cada um dos artefatos que eu criei e mostrar o quanto eu consigo adicionar segurança de forma transparente, não transparente, mas de forma completamente independente dos outros recursos da minha aplicação, no caso da minha API web. Já implementei a API, ela se comunica com o banco de dados, eu tenho endpoints que vão disponibilizar os dados dessa API, eu tenho os services que vão gerenciar as regras de negócio, minha API está redonda. Eu vou conseguir adicionar uma camada de segurança para que eu consiga garantir tanto autenticação quanto autorização sem precisar mexer nos elementos, nas classes, nos serviços, nos controllers e em todos os outros elementos que eu construí até agora. Essa é uma das grandes belezas que eu considero que existem no Spring Boot Security. Como eu falei para vocês também na aula de preâmbulo, eu precisarei de algumas dependências. Eu já antecipei para vocês quais dependências são, mas deixa eu mostrar aqui que eu adicionei no meu projeto. Eu adicionei o Spring Boot Starter Security, adicionei o JAXB API e adicionei o JJWT, que é um conjunto de elementos que vai fazer com que eu consiga trabalhar com JWT de forma bem simples, mesmo usando Java. Vocês sabem, né, que o JSON ele foi criado para ser quase que nativo do JavaScript, então com JavaScript é bem fácil e o Java não queria ficar atrás. Nós temos uma série de bibliotecas que facilitam também a nossa manipulação do JSON e, por conseguinte, desse JSON Web Token, o nosso JWT. Geralmente, pessoal, se vocês forem buscar por aí, vocês vão encontrar várias formas de implementar o que eu vou mostrar para vocês hoje. Inclusive, tem várias dessas formas que exigem com que você crie alguns controllers que vão fazer a autenticação. Eu não gosto de criar controller para fazer a autenticação. Porque vejam, se você criar um controller para fazer a autenticação, significa que a requisição passou pelo dispatch service, servlet, o dispatch servlet identificou que se tratava de um endpoint relacionado à sua autenticação, por exemplo, um /auth ou um /login, e aí ele mandou para o seu REST controller. Eu quero, e é o que o Spring Security principia, que é justamente que essas requisições, tanto de autenticação quanto de autorização, elas aconteçam antes, no momento antes de chegar ao dispatch service. Então, nesse ponto, eu sou, em vários pontos, quando a gente fala de desenvolvimento, eu tento ser o mais puro possível em relação ao que a ferramenta propõe. O Spring Security, ele propõe que você trabalhe antes da requisição chegar ao dispatch servlet, e é isso que eu procuro fazer. Então, eu não vou criar nenhum REST controller, como vocês vão ver, e isso implica também que eu vou fazer com que a minha API ela continue funcionando normalmente do jeito que ela estava, e a segurança eu vou colocar praticamente como se fosse um aspecto que é transversal, ele está lá, mas ele não se mistura ao código da minha aplicação propriamente dita. E para isso eu criei algumas novas classes e vou também configurar o meu security config. Vocês vão ver que a maioria das aplicações, dos exemplos que vocês vão encontrar, eles começam justamente pela implementação do security config. Eu faço o inverso. Eu primeiro gosto de definir meus elementos, como é que eu vou garantir essa segurança, como é que eu vou trabalhar com JWT, para depois configurar tudo que eu preciso configurar no Security Config.
Deixa eu mostrar o código que vocês vão entender melhor um pouco do que eu quero dizer. Depois de definir as minhas dependências aqui no POM, eu parti para a implementação do Authentication Service. Como ele é um service, ele está justamente aqui no meu pacote de services. Eu fiz esse cara aqui, Authentication Service. Esse Authentication Service é o elemento que vai manipular os tokens JWT, o meu JSON Web Token. O que é que ele precisa manipular? Ele precisa adicionar a um cabeçalho HTTP quando alguém faz uma requisição. Essa requisição ela é um login, por exemplo. O usuário existe, a senha enviada está correta, então esse usuário ele foi autenticado. Se ele foi autenticado, eu preciso devolver para o usuário o token de autenticação. Esse método addToken é o que vai fazer isso. Daqui a pouco eu explico ele. E eu tenho o método também getAuthentication, que dada uma requisição qualquer HTTP, eu vou verificar se essa requisição ela está me enviando junto um JWT. Se ela estiver me enviando junto um JWT, eu vou fazer o parser desse JWT e identificar a informação que me interessa, o payload, que é que são os dados do usuário de autenticação, para saber se o usuário está autenticado ou não. Para começar a implementação dessa classe Authentication Service, eu defini 3 constantes aqui no meu código. Uma do tipo long e 2 do tipo string. A constante do tipo long é o tempo de expiração. O ideal é uma boa prática de segurança você definir um tempo para que os tokens que você vai criar para cada autenticação, eles expirem. Você pode definir 1 hora para o token expirar, 10 horas, um dia, uma semana. Quando eu estou trabalhando, principalmente quando eu estou na fase de teste de uma aplicação, eu gosto de criar tokens que vão ser válidos por 30 dias. Ou às vezes mais, que é o tempo que eu estou desenvolvendo e testando, desenvolvendo e testando. Aqui nós já inclusive disponibilizamos a primeira versão da API. Então já estou num tempo intermediário, eu não estaria ainda não estaria em fase de produção completa, mas também não estou em fase de teste ainda, né? Eu tô tipo num teste alfa. Eu coloquei o meu tempo de expiração para 8.000. Eita, de falar esse número é difícil, mas vamos aqui. Eu tenho aqui 1.000 com mais 2 zeros, 864. Isso aqui dá exatamente 24 horas. Se vocês quiserem 25, por exemplo, dá algo em torno de 900, mais ou menos, milissegundos. 900 milhões, muitos milissegundos. Esses 864, se vocês dividirem por 60, vocês vão ver que dá 24 horas, que é o tempo que o meu token vai durar. Eu defini também uma segunda constante, que é a chave secreta da minha assinatura. Vocês vão ver que uma assinatura, em geral, ela tem a chave pública e a chave secreta, no caso, que é a chave que só eu tenho acesso para poder saber se aquela assinatura é válida e extrair os dados daquela criptografia, no caso. Eu não sei se vocês já viram segurança, senão vocês vão estudar isso em detalhes. Vocês podem definir como chave secreta a chave que vocês quiserem. Eu coloquei aqui uma bem simples que eu chamei de Secret Key, mas ela nada mais é do que a chave da nossa assinatura. Se vocês lembram, o JWT, não tem como vocês não lembrarem, porque vocês assistiram o meu vídeo de preâmbulo agora há pouco, mas ele tem 3 elementos e um dos elementos é a assinatura para a gente saber que o token ele não foi corrompido, ele não foi alterado enquanto ele trafegava do cliente para o meu servidor. E eu tenho um terceiro elemento aqui nas minhas constantes, que ele é justamente para definir qual é o esquema de autenticação HTTP que eu vou utilizar. Um dos mais utilizados é esse bearer. E por ele ser um dos mais utilizados, é o que eu vou utilizar também aqui na construção da minha aplicação. Passadas as constantes e essa parte introdutória, eu comecei a desenvolver implementando esse método
Add Token. O que é que eu quero fazer? O ser humano conseguiu autenticar, ele precisa receber de volta um token que prova que ele foi autenticado no meu sistema. Eu crio esse método addToken justamente para adicionar esse token ao cabeçalho das requisições HTTP. Eu vou devolver esse token para o usuário uma única vez, que é no momento da autenticação dele. Autenticou, ele passou usuário e senha, é válido, eu preciso criar um token para ele e devolver. O cliente, quando eu digo o cliente, o desenvolvedor front-end, o front-end em si, aí vai um recado para você, Fernanda. Na primeira requisição, você logou, você precisa guardar esse token porque ele vai precisar ser enviado em cada uma das novas requisições. Para construir o meu token, eu utilizo exatamente essa ferramenta que eu adicionei aqui, o meu JJWT. Ó. Eu vou utilizar o JWTS, vou invocar o método builder, passar como assunto e-mail, eu vou definir minha data de expiração, que é justamente a data de hoje, o momento atual, mais o prazo de expiração. Se você me mandar uma requisição agora, ela vai expirar de agora a 24 horas. Em seguida, eu defino a forma de assinatura do meu token. Eu estou utilizando esse algoritmo aqui, que é um SHA-512, é um algoritmo hash bem conhecido. E eu estou utilizando esse algoritmo em cima dessa minha chave secreta. Depois, eu faço a compactação do meu JWT. Como vocês viram no vídeo de preâmbulo, o JWT ele é bem pequeno e ele precisa ser pequeno porque, querendo ou não, ele é uma carga adicional que vai fazer parte de várias outras requisições entre front-end e back-end. E aí, se você está adicionando um payload em cada uma das requisições e esse payload ele é grande, você vai deixar o seu sistema mais lento. Por isso que a gente utiliza JWT, porque ele é bem compacto. Quando a gente faz essa compactação, ele monta o JWT no formato que a gente espera, separados em cada um dos seus elementos pelos 3 pontos, e agora eu preciso adicionar esse JWT criado ao cabeçalho HTTP. Primeiro eu vou dizer que ele está no cabeçalho na parte de autorização, eu defino o prefixo, que é justamente o esquema de autenticação HTTP, ele é definido no cabeçalho, e eu preciso especificar que esse item do cabeçalho de autorização ele vai ser exposto no cabeçalho de todas as requisições. Por padrão, esse item de autorização, ele não é exposto. Se vocês tentarem acessar, se eu não colocar, se eu não adicionar isso no meu cabeçalho, e vocês tentarem acessar via Next.js, por exemplo, vocês não vão conseguir achar esse item de autorização no cabeçalho da minha requisição. Para isso, eu preciso fazer essa liberação aqui no meu código, no caso Java, ou se você futuramente for trabalhar com back-end, construção de API ou microserviço em qualquer outra linguagem de programação, você vai precisar alterar também essa definição do calendário do cabeçalho para que ele libere, para que todo usuário, todo mundo que fez requisição tenha acesso a esse item de autorização, porque é lá que vem o nosso JWT, o nosso token. Feito o método addToken, eu implementei o método getAuthentication. Esse método aqui, ele já faz o contrário. Ele já imagina que alguém fez uma requisição e esse cara que fez a requisição, ele me enviou um token. O cara já está autenticado, eu preciso autorizar ele. Para autorizar, ele quer acessar um endpoint qualquer da minha aplicação e ele precisa ter acesso a esse endpoint. Para me provar que ele tem acesso, ele vai enviar junto com a requisição que ele está fazendo aquele endpoint, ele vai me enviar o token de autenticação dele, o token que ele recebeu quando ele fez login na minha aplicação. Portanto, para cada requisição, eu vou precisar invocar esse método getAuthentication. Esse método eu vou primeiro pegar uma parte do cabeçalho, que é a parte do authorization, que é onde trafega o nosso JWT. Vou verificar se existe esse token. Se ele existe, aí eu vou desfazer o que eu fiz anteriormente, né? Quando eu adicionei o token, eu vou
tirar a parte de criptografia e tudo mais, para eu saber quem é o usuário que está pedindo autorização. Se eu não souber quem é o usuário, como é que eu vou saber se ele tem acesso ao recurso que ele está tentando acessar ou não? E é isso que eu faço elemento inverso. Vou fazer o parser, preciso enviar a minha chave secreta, porque a chave secreta é utilizada para que eu consiga acessar a informação que eu preciso, que eu tenho necessidade. Eu vou pegar o prefixo do token, porque ele precisa ser o mesmo do que eu estou utilizando aqui. E aí eu consigo chegar no body e no subject. Aqui é que tem o payload, a carga que me interessa para eu conseguir fazer a autorização. Lembrem-se do vídeo do preâmbulo, não é só autenticar, a parte de autorização também é fundamental. Por outro lado, se não tem nada que eu não encontrei nenhum e-mail ainda seguindo esse código, por que eu estou pegando o e-mail? Porque, segundo a minha estratégia de autenticação, um usuário ele é identificado pelo e-mail. Eu fiz esse código todinho aqui de quebrar o token e puxar a informação útil do token justamente para eu saber quem é o usuário. E eu sei quem é o usuário a partir do seu e-mail. Se o e-mail for diferente de null, aí eu retorno username password authentication, aí passo o e-mail para ele. Isso daqui eu vou usar lá no meu security config, mas é um código padrão, essa parte aqui, esse retorno de autenticação que a gente precisa devolver juntamente com os dados do usuário. Se o seu dado do usuário é um username, é um nome de usuário, você devolve o nome de usuário. No meu caso é um e-mail, estou devolvendo o e-mail. Esse null ele é um parâmetro obrigatório, eu não vou passar nada, vou passar null, do jeito que eu estou fazendo aqui, e eu estou enviando também um empty list. Empty list, pessoal, é um método de collection. Ah, professor, é um método de collection, por que não tem collection aqui? Porque ele é um método estático de collection e eu queria mostrar para vocês outra forma de usar método estático. Em POO, infelizmente eu não consigo mostrar muitos detalhes da linguagem Java, detalhes mesmo específicos, de baixo nível e tudo mais. Então eu aproveito, sempre que eu lembro de alguma construção diferente, eu tento mostrar para vocês nas outras disciplinas, até mesmo em POO, mas eu acho que eu nunca tinha mostrado para vocês em POO. Aqui eu estou invocando o método estático de uma classe sem utilizar a classe. Como? Eu fiz essa mágica aqui no import. Se vocês olharem aqui para o meu import, eu estou importando o método estático, ó, static java.util.collections, nome desse método, que é o meu empty list. E aí meu código funciona perfeitamente. Lembrando que essa parte final ela é meio que padrão, independente da forma de autenticação que vocês encontrarem por aí, eu preciso enviar para o meu Spring Security esse token de autenticação de usuário e senha. Isso é bem padrão. Eu vou precisar, já que eu estou recebendo, pelo menos na primeira requisição, que é a requisição de login, eu vou receber um usuário e uma senha, eu vou precisar do user DTO. Lembrem-se que eu falei para vocês que eu quero usar o Spring Security da forma como ele foi pensado para ser utilizado, de tal forma que ele fique a parte da minha aplicação. Eu já tinha o meu user DTO, eu não vou precisar modificar ele. Ele me garante o acesso a um e-mail e uma senha. Quando o usuário for logar, ele vai me passar e-mail e senha. Então eu vou usar na parte da autenticação o mesmo user DTO para pegar o que vem na requisição HTTP. Então, não vou precisar mexer aqui. Eu deixei aqui para mostrar para vocês, só para vocês saberem que o endpoint de login vai receber os dados que vão ser passados para esse objeto user_dto. Próximo objeto que eu mexi foi justamente esse login filter. Eu fiz para essa aplicação 2 filtros. O primeiro deles é o login filter. E a grande sacada desse login filter são duas. Não sacadas, né? 2 elementos que vocês precisam atentar. Em geral, a gente pode fazer um pacote com os filtros ou um pacote chamado config.
é até como eu prefiro fazer nas minhas aplicações, tá? Eu crio um pacote config, que eu coloco os filtros e inclusive alguns elementos de configuração da aplicação, como por exemplo o security config. Mas para fazer mais rápido, até porque se vocês observarem, eu estou no meu código de testes, a correria foi grande e não deu tempo de passar para o meu código oficial, então eu deixei aqui na raiz, só para vocês saberem que está na raiz para a hora que eu for acessar esse Authentication Filter via Security Config, vocês saberem onde é que ele identifica. Ó. Estão todos aqui no mesmo lugar, na raiz do meu projeto. Authentication Filter, o Login Filter, que foi o primeiro filtro que eu criei, e o meu security config. Agora sim vem uma importante sacada. Essa classe login filter, ela vai manipular, ela vai tratar todas as requisições do tipo post que chegarem no meu endpoint login. Vejam que ela não é um REST controller, mas ainda assim, apesar dela não ser um REST controller, se qualquer usuário, qualquer cliente fizer uma requisição HTTP no endpoint /login, quem vai tratar vai ser esse login filter. Ai, professor, que mágica é essa? Vejam que é justamente isso que consiste o Spring Security. Eu vou tratar algumas requisições, no meu caso eu vou tratar todas as requisições, tá? Antes delas chegarem ao dispatcher servlet. Só que eu vou tratar de duas formas. Se for uma requisição do tipo login, quem vai tratar é esse login filter. Para as outras requisições, quem vai tratar é o authentication filter. Qual é a diferença? O meu login filter precisa validar o login a ser enviado. O authentication filter, ele vai fazer, na verdade, a autorização. Talvez fosse até melhor se eu tivesse chamado esse filtro aqui de Authorization Filter. Depois eu reflito melhor sobre isso quando eu for colocar no meu código final, que eu vou disponibilizar para vocês lá no GitHub. Mas a princípio tem essa diferença. Login Filter vai capturar, vai filtrar todas as requisições HTTPs no endpoint /login. Qualquer outro endpoint vai ser tratado pelo Authentication Filter. Isso é uma coisa que eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque é importantíssimo na hora que eu for configurar o meu Security Config. Observem que essa classe ela já estende de uma classe abstrata que faz parte do Spring Security, que é a classe Abstract Authentication Processing Filter. Essa classe ela já tem alguns elementos por padrão, como, por exemplo, os métodos Attempt Authentication e o método Successful Authentication. Esses métodos eu preciso sobrescrever aqui na minha classe Login Filter. Além disso, eu criei também nessa classe Login Filter um construtor que ele vai ser muito importante porque, entre outras coisas, ele precisa fazer o set do Authentication Manager. Isso aqui é obrigatório também, independente da técnica que você vai utilizar, eu preciso receber esse Authentication Manager e preciso invocar esse método set Authentication Manager. Ele vai ser muito importante também para o Spring Security conseguir realizar o login e devolver o token de autenticação para o meu cliente. Quando eu chamo cliente, é o desenvolvedor front-end, no caso a Fernanda. Esses métodos Attempt Authentication e os métodos Successful Authentication são métodos que vão ser invocados em qualquer login. Primeiro deles é uma tentativa de autenticação. Se eu estou tentando autenticar, eu preciso pegar os dados que vêm no request e passar esses dados para o meu objeto do tipo UserDTO. Se é uma autenticação, se está sendo invocado o endpoint /login, está sendo enviado via post os dados de um usuário, e-mail e senha no caso da minha aplicação. Talvez na de vocês seja nome de usuário e senha. Enfim, esses dados eles vão ser mapeados aqui, ó, via Object Mapper para uma classe DTO. É isso que eu estou fazendo na primeira linha e nada mais.
Em seguida, eu vou retornar um getAuthenticationManager.authenticate. O Authenticate ele recebe como parâmetro um username password authentication token. Nesse token, eu vou enviar os dados do usuário que eu peguei aqui da minha requisição post, que é exatamente o e-mail do usuário, a senha do usuário e o meu empty list. Vejam que dessa vez eu já estou usando o empty list de uma outra forma. Sempre que eu tiver oportunidade, de novo, eu vou me esforçar para fazer as mesmas coisas de formas diferentes para que vocês consigam ver um pouco mais das diversas construções da linguagem Java, que ela nos permite. Vocês precisam ficar o mais fluentes possível e para ficarem fluentes vocês precisam conhecer várias variações que a linguagem nos oferece. Aqui eu estou usando o empty list diretamente do collection. Esse método getAuthenticationManager.authenticate, eu vou construir ele daqui a pouco. E uma das coisas que ele vai fazer é passar a nossa senha por um processo de criptografia. Nesse momento, para não dizer que eu não fiz nenhuma alteração na minha aplicação, eu alterei o banco de dados. Não alterei o banco de dados. O esquema do banco de dados é o mesmo. Eu alterei os dados do banco de dados. A partir de agora, eu precisava validar um usuário, eu coloquei um usuário já com a senha criptografada. Como foi que eu criptografei essa senha? Eu fui lá num site qualquer, eu pesquisei no Google um site que passava algoritmo de encriptação. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Não tá, eu fechei. Mas se vocês buscarem por sites que usam o algoritmo Bcrypt, que é o que eu usei aqui para encriptar o password, você passa uma palavra qualquer, ele te retorna essa palavra encriptada, né, com criptografia, feita por esse algoritmo de criptografia. E aí eu peguei esse retorno, né, essa senha criptografada e coloquei no banco de dados para eu ter um usuário para a gente pesquisar. Então, neste momento, eu estou invocando um elemento que eu vou construir já já, mas estou seguindo o padrão do Spring Security e desse jeito vai dar certo. Depois, eu tentei autenticar, retornei o método Authenticate. Se o Authenticate identificou que a autenticação foi bem sucedida, o próprio Spring Security, essa minha classe abstrata, ela já faz as coisas de tal modo que o método Successful Authentication vai ser invocado automaticamente. E esse método, gente, ele vai fazer o que a gente já fez. Ele vai invocar o método addToken do meu Authentication Service. Quer dizer que o cara autenticou corretamente. Se ele disse que ele era Dudu e que a senha dele era programação web é minha matéria favorita. Eu verifiquei aqui no banco de dados o nome de usuário Dudu tinha essa senha realmente, beleza, o cara está autenticado, eu vou devolver o token de autenticação para ele, para que nas próximas requisições ele consiga ter acesso ao que ele de fato tem direito a ter acesso a partir do token de autenticação. Galera, se tiverem dúvidas, vocês me perguntem, viu? Assim, é código, né? Código é aquela coisa. Você só vira mestre do código quando você codifica. Eu estou mostrando para vocês uma possibilidade. Como eu já falei no começo da videoaula, as possibilidades são inúmeras. Eu gosto de fazer dessa forma porque, de novo, eu estou deixando o meu mecanismo de segurança, de autenticação, de autorização completamente à parte do meu código. Vejam que até agora eu não mexi em nenhuma classe que implementa as regras de negócio da minha aplicação. E é isso que eu quero. Eu quero que ele seja independente. Por isso que em seguida eu implementei o Authentication Filter. Ele também é um filtro, ele também está aqui na raiz do projeto, o Authentication Filter, e ele estende mais uma classe do meu Spring Security, que é a classe Generic Filter Bin. Existem vários tipos de filtros que fazem parte do Spring Security. E essa é uma outra variação que vocês podem identificar se vocês pesquisarem por códigos de autenticação e autorização por aí. Esses dois, o Login Filter, que usa esse Abstract Authentication Processing Filter, e esse meu Authentication Filter, que eu estou usando o Generic Filter Bin,
eles atendem bem a maioria das aplicações, tá? Mas ainda assim, para aplicações mais específicas, existem outros filtros que o Spring Security fornece para a gente. Professor, como é que eu vou conhecer todos esses filtros? Documentação, galera. A grande vantagem, não a grande, né? É muito forte. Uma das grandes vantagens do Spring Boot, o Spring como um todo, para alguns dos seus concorrentes, é a vasta documentação. Então usem e abusem da documentação do Spring. E o Spring Security ele não é diferente. A documentação dele é, falando uma palavra da minha época, é supimpa. Não vou mangar não, viu? Mas enfim, esse método aqui, o Authentication Filter, o método não, essa classe Authentication Filter, ela vai tratar, ela vai interceptar todas as requisições que forem feitas em qualquer endpoint que não seja o endpoint barra login. Endpoint barra login, método post, vem para cá. Qualquer outro endpoint com qualquer outro método chega no Authentication Filter. Então ele também é uma camada antes do meu Dispatcher Servlet. O código dele é bem padrão. Esse cara aqui, como eu já havia antecipado, ele precisa verificar se o usuário pode acessar aquele recurso. Então, na verdade, o do filter, ele seria mais um método de autorização. Para eu autorizar, eu preciso saber se o cara está autenticado. Para saber se ele está autenticado, eu preciso identificar um token de autenticação a partir da requisição. E, portanto, eu vou usar o método get authentication do authorization service, que foi o cara que eu acabei de implementar. Se você não lembra, e eu vou deixar gravado, então você pode voltar e rever, mas eu vou, ainda assim, eu sou teimoso, eu acho que a repetição é importante. Então, eu vou voltar aqui no Authentication Service e mostrar para vocês que eu implementei sim o método Get Authentication, que é um método que vai lá no meu cabeçalho, vai catar esse JWT dentro do cabeçalho e vai identificar qual é a informação do usuário que tem lá dentro. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou invocar o meu Authentication Service para catar essa informação. Depois eu vou invocar o Security Contest Holder, que tem o método getContest, que aí sim esse método vai avaliar o papel do usuário e o que ele tem acesso, se ele pode ou não acessar o recurso que ele deseja acessar. E aí, sabendo disso, eu faço um set na minha autenticação, enviando a própria autenticação em si, que eu acabei de pegar daqui, e eu adiciono esse método aqui do filter na minha cadeia de filtros. De novo, eu espero que tenha ficado claro na aula preâmbulo, mas o Spring Security, ele se utiliza realmente desse mecanismo de chain filters ou cadeia de filtros. E é isso que eu faço. Cada filtro que eu crio, eu posso juntar ele na cadeia no momento de criação, ou eu posso fazer isso durante a configuração do Spring Security na hora que eu implementar a minha classe Security Config. Depois do Authentication Filter, eu. Deixa eu colocar. Eu implementei o User Detail Service em PL. Deixa eu ver, eu ainda não tinha colocado ele não. Vejam que foram 2 services que eu implementei para deixar a parte de segurança e autenticação completamente a parte dos meus elementos aqui de regra de negócio, que foram o Authentication Service e o User Detail Service Implement. Grande detalhe é que eu poderia até alterar o meu User Service. O User Service ele funcionaria também se eu alterasse ele, mas de novo, eu quero deixar a parte de segurança completamente à parte. Então, por conta disso, eu criei o User Detail Service em PL, que implementa o User Detail Service. Esse User Detail Service, ele é um requisito das configurações de segurança do Spring Security. Eu precisava ter alguma classe que implementaria ele. Essa classe ela é um service também, como eu já falei, e visto que eu não queria alterar o meu user service, eu vou simplesmente usar o meu user service. Graças à orientação a objetos, a gente pode invocar objetos que fazem o que a gente precisa e montar uma aplicação como se fosse um quebra-cabeças, né? Só
invocando os objetos que sabem fazer o que eu preciso que eles façam. E para isso eu vou usar o meu user service. Ah, Gabriel, eu tenho um serviço chamando outro serviço, não tem problema nenhum. O que vai ser importante dessa classe UserDetailServiceImplement é que eu sobrescreva esse método loadUserByUsername. Detalhe que para minha aplicação, o username é um e-mail, mas no caso de vocês pode ser de fato um username. Aí tudo bem, ok. No meu caso é um e-mail, estou deixando claro que é um e-mail. E justamente por isso, esse método é bem simples, porque eu vou invocar o meu service, que já tem o método findByEmail. Tudo que eu vou fazer aqui é encontrar um usuário a partir do e-mail e pegar as outras informações desse usuário para que eu consiga fazer a autenticação. As principais informações para que eu consiga fazer essa autenticação, além do e-mail, seria a senha do usuário e o papel desse usuário na aplicação. Detalhe que, como eu não queria mexer na aplicação e queria mostrar para vocês que a gente pode aplicar segurança sem mexer na aplicação, eu não adicionei os papéis. Mas, em geral, quando a gente trata de usuários em aplicações mais complexas, cada usuário tem o seu papel, como eu falei também no vídeo de preâmbulo. Eu posso ter usuários comuns ou eu posso ter usuários administrativos, por exemplo. Aqui, como o Spring Security Core User Detail, ele precisa saber qual é o papel do usuário, eu estou criando aqui um papel na raça e estou colocando aqui hard-coded o papel user. Mas, a princípio, esse user aqui eu pegaria também de um usuário. Já dou a dica para vocês, se ainda não implementaram tudo, acrescenta na tabela de usuário de vocês um papel, caso seja necessário para a aplicação de vocês. Eu preciso retornar um user detail, veja que eu tenho um user DTO, eu recebo um user DTO, mas eu preciso retornar um user detail. Então é aqui que eu vou montar o meu user detail. Esse user aqui é um user do Spring, ó. Ele já tem alguns elementos por padrão. O que me interessa é o nome do usuário, que para mim é o e-mail, a senha e, como eu falei, o papel do usuário. Os outros padrões eu vou colocar por padrão esses 4 true aqui. Retornei o usuário, beleza. Tenho também os detalhes do usuário, não precisei mexer no meu user service. Ponto para nós, Spring Security tá bombando, tá fazendo o que a gente queria. E agora, por fim, eu vou fazer o fatality da configuração de segurança na minha aplicação, que é a configuração do Spring Security. Para configurá-lo, o Spring Security, eu criei essa classe aqui, Security Config, também na raiz da minha aplicação. Essa classe, ela estende de Web Security Configurer Adapter. É possível, eu não vou dizer que não, nem que sim, mas é possível que, se vocês pesquisarem, vocês encontrem outras variações na criação do Security Config, que de repente ele pode estender de outros elementos aqui. Esse, para mim, tem funcionado bem para a API, esse Web Security Configurer Adapter. Para começar a minha classe, eu defini duas anotações, Configuration e o Enable Web Security. Quando eu coloco essas duas anotações, por incrível que pareça, é como se eu estivesse desligando as configurações padrão do Spring Security. Eu estou dizendo para ele que eu vou adicionar as minhas próprias configurações aqui na minha classe Security Config. Como eu já tinha antecipado para vocês, o Security Config ele precisa do User Detail Service in PL. E aí eu já coloco logo um auto-wired para definir o meu objeto aqui, User Detail Service. Recentemente, quando eu digo recentemente, é nos últimos 6 a 12 meses. Em 2 projetos, alunos diferentes ficaram travados aqui na parte de configuração de segurança por uma coisa bem boba, gente, bem boba. Eu já vou passar o bizu para vocês. Eles estavam seguindo aí algum tutorial, não sei o que era,
mas eles fizeram o User Detail Service em PL e eles não utilizaram essa anotação de service aqui nele. Se você não utilizar, dá problema, cara. O legal é que, assim, eu bati o olho e eu falei, eita, que tá errado. Não é que tá errado, mas o Spring Security, ele não reconhece esse User Detail Service em PL que você criar, se você não informar que ele é um @service. Então, já deixo a dica para vocês que é um erro, eu digo comum porque 2 projetos nos últimos 6 a 12 meses, 2 alunos diferentes passaram por essa mesma dificuldade, então talvez pudesse acontecer com vocês, já deixo essa dica. Eu criei 3 métodos aqui no meu security config. Eu criei o configure global, eu criei o configure, e aí eu fiz uma reconfiguração do meu course. Se vocês já assistiram o vídeo sobre publicação da API lá no Heroku, se não assistiu, eu vou deixar aqui no card, eu precisei liberar o course. E aí eu falo o que é o course, se vocês forem utilizar um código JavaScript via browser para tentar acessar uma API, vocês não vão ter permissão e etc, etc. Na primeira versão da minha API, eu não tinha essa classe security config, porque eu não estava usando ainda o Spring Security. E aí eu precisei configurar o course dentro do meu to-do list application, aqui na minha classe principal. Agora que eu vou configurar de fato que eu estou usando o Spring Security, o ideal é configurar o course aqui. E a configuração aqui no Spring Security já é diferente, mas eu utilizava uma outra classe para configurar. Aqui, como eu estou no Security Config, eu vou usar o Course Configuration Source. Esse Course Configuration Source, ele me permite configurar uma URL Based Course Configuration, e aí eu consigo passar a configuração a partir do Course Configuration. Provavelmente, isso foi... Rapaz, eu nunca esqueci isso, porque foi uma coisa que eu passei mais de 5 horas para ter certeza. Então, quando eu passo muito tempo para ter certeza de alguma coisa, e eu só tive a certeza depois que eu li a documentação do Spring Security, então eu não esqueço. Por isso que eu gosto que vocês de vez em quando tenham alguns problemas e passem um tempinho para resolver para vocês não esquecerem. Existem 2 pacotes que possuem Course Configuration e Course Configuration Source. Um é esse Web Course e o outro, se eu não me engano, é o Web Course Reactive. Se não é, parecido, mas tem 2 pacotes que tem essas 2 classes aqui, tanto o Course Configuration quanto o Course Configuration Source. Não tem esse intermediário aqui. Se vocês forem na documentação do Spring, vocês vão ver que o pacote correto é org.springframework.web.course as classes que eu preciso. Então sigam esse padrão para essas 2 classes do course e para o URL Based também, que aí vocês não vão ter dificuldades. A parte de configuração em si, ela não é tão diferente do que a gente configurou na aplicação diretamente sem o Spring Security. Eu vou definir as origens permitidas, aqui eu estou liberando todas. Eu vou definir os métodos permitidos, aqui eu estou liberando todas. As origens, por exemplo, vejam que é um array, então eu poderia colocar várias origens, eu poderia colocar aquela localhost 3000, poderia adicionar uma origem depois que você publicar o seu front-end num pass, por exemplo, aí eu pego e adiciono aqui para liberar também origens específicas. Nesse caso, eu queria mostrar para vocês, só exemplificar para vocês, então eu liberei para tudo aqui. Liberei todos os métodos e qualquer tipo de cabeçalho. Além disso, aceitei todas as credenciais, coloquei algumas configurações padrões aqui, ó, o Apply Permit Default Values, e registrei o meu Course Configuration, que é esse config com esses elementos que eu acabei de setar aqui. Essa parte aqui é bem padrão, também uso esse // asterisco asterisco e retorno as minhas configurações para o meu Spring Security. Vai dar certo se fizer assim, não tem erro. O que importa para a gente
No que estamos fazendo nesse momento, a parte de autenticação e autorização, são esses dois métodos aqui. O método configure global, o celular. O método configure global, que recebe o Authentication Manager Builder, e o método configure, que vai receber um HTTP Security. O método configure global é um método que vai usar o meu user detail. Se ele vai usar o meu user detail, quer dizer que esse método aqui ele está recebendo o meu usuário do Spring Security. Vejam que já tenho vários usuários aqui na minha aplicação. Eu tenho o Entity User, eu tenho o User DTO e eu tenho o User do Spring Security que vai ser usado para fazer essas validações. Então, o meu User Detail Service, ele vai me dar um usuário nos moldes do Spring Security. Só que eu já falei para vocês agora há pouco que eu já estou adicionando no meu banco de dados usuários com senhas criptografadas. Portanto, antes de fazer as validações, antes de descobrir se o usuário e a senha estão corretas, eu preciso encriptar, eu preciso criptografar o meu password, que é justamente esse password encoder. E existem vários algoritmos para fazer isso. No meu caso, eu estou usando um algoritmo que ele tá bem, tá no hype, né? É um dos mais usados, que é o Bcrypt. Para vocês verem há quantos anos eu faço esse tipo de coisa, na época que eu comecei a desenvolver, um dos algoritmos mais usados era o MD5. Hoje ele já não é um algoritmo recomendado, por exemplo. Então o Bcrypt ele funciona bem. Aqui eu vou usá-lo para criptografar o meu password. Por que eu vou criptografá-lo aqui? Vamos voltar de novo para a sequência do que vai acontecer. Fernanda vai criar uma tela de login lá no front dela. Aí, para fazer o login, ela vai fazer uma requisição post no endpoint /login e vai me enviar um JSON com os dados do usuário, que é o e-mail dele e a senha. Eu vou receber aqui no meu login filter, vou coletar esse usuário e essa senha, aí vou passar pelo user details, vou pegar todos os dados desse usuário para montar um objeto user aqui para o meu Spring Security. Quando a Fernanda me passar a senha, ela vai passar a senha conforme o usuário digitou. Sei lá, Gabriel é o melhor professor de programação web da UFESA. Tá bom, só tem eu. Mas essa é a senha. E aí, é essa senha que ela vai mandar para mim. Quando essa senha chegar aqui, eu vou criptografá-la para mandar para o meu banco de dados. Ah, professor, eu acho melhor criptografar no cliente. Posso fazer esse acordo com a Fernanda na aplicação, mas no meu caso eu estou gerenciando aqui a parte de criptografia no meu servidor, que é onde eu quero deixar a parte de segurança principal, né? Tudo aqui no meu servidor. É bem simples esse método configure global. O próximo método que eu implementei foi o configure, e esse sim é o que vai fazer a manipulação da nossa cadeia de filtros. Vejam que a primeira coisa que eu faço é uma configuração padrão, eu estou autorizando alguns requests. Eu vou verificar que em cada request, eu posso ter requests de vários tipos, tá? O primeiro tipo que eu vou filtrar são os requests do tipo post no endpoint /login. Qualquer request do tipo post no endpoint /login é permitido total. Qualquer usuário pode fazer esse request do tipo post no endpoint /login. Mas, professor, por quê? Ora, meu querido e minha querida, se eu estou fazendo uma requisição no endpoint /login, é porque eu quero logar. Se eu quero logar, é porque eu ainda não estou autorizado. Se eu não estou autorizado, todo mundo tem que ter esse endpoint liberado. Qualquer um pode solicitar o login. Qualquer requisição vai ter que ser autenticada e aqui é que eu configuro os filtros que vão ser invocados antes do dispatch servlet. Por isso que o filter é filter before, antes do dispatch servlet. O primeiro filtro é o login filter e ele vai receber todas as requisições direcionadas ao endpoint /login e aqui eu já passo o Authentication Manager. Lembra que o meu login filter precisa do Authentication Manager.
Além disso, eu passo o meu username password authentication filter class. E eu tenho também o meu segundo filtro, que é um filtro que vai ser invocado em qualquer outra requisição, como eu já tinha antecipado, que é o authentication filter. Só com isso, galera, só com isso eu já garanto a autenticação da minha aplicação. Professor, acredito não. Vamos lá para o teste? Deixa eu puxar aqui o Insônia para cá, para vocês verem aqui, ó. Requisição do tipo post, requisição tipo post, no localhost, o meu endpoint é login. Esse usuário eu já cadastrei, eu cadastrei com essa senha criptografada. O meu front vai mandar a senha normal, do jeito que o usuário digitou, vocês viram que lá no back eu criptografo. Quando eu fizer esse send, vai me devolver uma requisição, vai vir um response com o cabeçalho dela que tem o token chamado de authorization. Já tem um aqui, mas eu quero que vocês percebam que o novo, quando eu fizer um send aqui, eu vou receber um novo token. Esse daqui termina em PVG. Eu não sei se vocês conseguem ler aí, mas está escrito PVG aqui no fim. Eu vou mandar um send com esses mesmos dados aqui. Ele me retornou um OK. Eu tenho um cabeçalho. Eu tenho aqui no meu authorization, eu tenho um token. O token utiliza aquele padrão que eu falei, o bearer. Eu tenho os 3 elementos do meu token. Primeiro elemento antes do ponto. Tenho o ponto, segundo elemento, que é o meu payload. E o terceiro ponto, que é a parte da assinatura. E o final do meu token é XVPW. Olha que maravilha. Então, Fernanda, primeira coisa, vai fazer uma requisição aqui no /login, vai salvar esse token de autorização. Qualquer outra requisição que ela fizer, ela vai mandar esse token aqui. Para vocês verem que não pega qualquer senha, se eu colocar uma senha diferente aqui é para ele dar não permitido, forbidden. Se eu acertar a senha, mas errar o usuário, é para ele me dar proibido também, 403, forbidden. É isso, galera. É legal ou não é? Me digam aí. E de novo, dá para fazer de várias formas, né? Eu sempre faço alguns testes para procurar uma forma que eu acho mais simples. Mas aqui essa forma de autenticar eu já uso há um tempo e eu gosto dela porque ela é completamente independente do código da aplicação. Dá para fazer criando alguns controllers, mas de novo, o Spring Security ele foi feito para acontecer, para aplicar os filtros antes do dispatch servlet. O dispatch servlet leva para os controllers. Portanto, se você aplicar a segurança nos controllers, você está dando um bypass no Spring Security. Você está fazendo um negócio meia boca. Tem gente que diz que usa Spring Security, mas na verdade ele está fazendo a autenticação na marra lá nos controllers. E aí está misturando o código de regra de negócio com o código de autenticação, que é uma coisa à parte. Por isso que eu gosto de seguir as recomendações do Spring Security e deixar bem padrão. Belezinha, galera? A vocês que ficaram até o fim dessa nossa aula síncrona, eu agradeço a atenção. Sempre bom compartilhar, trocar uma ideia com vocês. Saudade dos nossos encontros presenciais. Espero que tenham gostado da aula. Publicarei esta aula daqui a pouco, assim que o Google processar, assim que o Meet processar. Te desejo muita paz, saúde, um grande abraço e até nossa próxima videoaula.